Davi, ele estava numa situação difícil. Ele já estava acostumado com a vida boa no palácio, mas agora ele estava na vida mais antiga, talvez de pastor, escondido numa caverna. A caverna não é tão confortável assim para se viver, ainda mais quando você está sendo perseguido, que era a situação dele. Davi estava sendo perseguido pelo rei, nada mais, nada menos que pelo rei, o rei Saul com todo o seu exército. Olha, Davi agora também tinha sido acostumado, mas muito mal. Ele estava acostumado com as mulheres saindo das vilas e cantando: Davi matou os seus 10 milhares. Então Davi estava um pouco mal acostumado agora também. Quer dizer, Davi estava acostumado a um pouco ser acolhido, talvez um dos filhos mais novos de Jessé. O Jonathan sabe muito bem o que isso significa, né? Um filho que tem a Nutelinha em casa, que tem isso e aquilo. E de repente agora ele precisa, né, preparar as coisas, precisa fazer as coisas acontecerem. E aí, então, no meio dessa perseguição, no meio dessa vida muito mais difícil, que ele ora as palavras que o Wesley leu: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi, ele, quando estava numa situação difícil, de perseguição, ele vai em busca de seu Pai Celeste, porque ele sabe que o seu Pai no céu pode socorrer, pode estender as suas asas e abrigar Davi, o seu filho, debaixo dessas asas. É esse tipo de pai que eu quero ser também. Eu quero ser um tipo de pai que Deus é. Um pai que, quando os meus filhos estiverem sendo perseguidos, quando eles estiverem sob pressão, quando eles estiverem passando pela calamidade, eu posso estender as minhas asas e eles, debaixo delas, possam encontrar abrigo, um refúgio. Para eu ser esse tipo de pai e você ser esse tipo de pai, nós precisamos talvez desenvolver pelo menos 4 coisas na nossa vida. E é sobre elas que nós gostaríamos de falar. A primeira coisa é: você precisa aprender a ouvir. Você e eu precisamos aprender a ouvir. Note que Davi está olhando aqui. Ou seja, ele está conversando com Deus. Eu posso muito bem imaginar que às vezes Davi estivesse conversando com o pai dele no céu, num horário que talvez não fosse tão conveniente. Talvez 2 horas da manhã. Tim Keller diz que o filho do rei é o único que pode, às 2 horas de manhã, sair da sua cama e ir para a cama do seu pai e pedir por um copo de água. Nós somos filhos do rei, nós moramos num palácio, então nós podemos chegar a qualquer hora para o nosso Pai Celeste e Ele vai estar pronto para nos ouvir. Ele não vai nos mandar de volta para a cama. Ele vai filho, olha a hora aí, vai dormir. Deus não é esse tipo de pai. Deus é o tipo de pai que está pronto para nos ouvir. E como hoje os pais não sabem ouvir? Falando de pais homens, gente. Os pais hoje não sabem ouvir. Eles não ouvem os seus filhos. É um grande problema que nós temos nos dias de hoje. Os pais não ouvem. 50% dos jovens dizem que raramente ou nunca conversam com seus pais sobre algo significativo. São só conversas superficiais. É só sobre esporte. É só sobre BBB. É só sobre coisas absolutamente insignificantes. Não se conversa mais sobre coisa séria com os filhos. 1 em cada 4 dos jovens diz que nunca teve uma conversa assim que o pai estivesse dando uma instrução, um conselho, uma coisa importante na vida. Mais de 40% dos filhos nunca fizeram uma coisa a 2 com o pai. Nunca o pai chamou: ei, vamos fazer uma coisa só eu e você. Vamos acampar, só eu e você. Vamos fazer uma viagem, só eu e você. Vamos tomar um sorvete, só eu e você.
Vamos nós dois fazer uma coisa juntos. Ora, se nós não fazemos isso com os filhos, é muito difícil. Nós não vamos saber pelas coisas difíceis pelas quais os nossos filhos passam. E nós somos diferentes de Deus. Deus é um tipo de pai que Ele nos ouve. Ele nos ouve a qualquer momento. Sabe, teve uma jovem que um dia tinha passado por um dia muito difícil na escola. Muito difícil. E ela então chegou em casa e queria receber o consolo dos pais. E ela particularmente queria conversar com o pai, queria os braços do pai, mas os pais estavam lá fazendo a correria do dia a dia. Não estavam nem aí para ela. Ela foi então para os braços do namorado. E os dois acabaram na cama. E nós sabemos muito bem que o sexo foi feito para aliança de casamento. E quando os pais então vieram falar com a filha, mas nós não ensinamos quase que diariamente que isso é errado. A filha disse, mas eu queria conversar com vocês. E vocês não estavam lá. O meu namorado estava lá. Jovens, isso não é uma desculpa para vocês pecarem. Vocês são responsáveis pelos seus atos, mas pais, vocês têm parte da culpa de não ouvir os seus filhos. Vocês precisam ouvir os seus filhos. Os seus filhos querem encontrar refúgio em vocês. Teve um pai que, para ouvir os seus filhos, adotou o seguinte hábito: sempre que os filhos voltavam da escola, cada um deles passava pelo colo do pai. Todos eles, um por um. Eles entravam no escritório do pai, sentavam no colo do pai, e o pai perguntava, e aí, como é que foi o dia? E eles então contavam suas coisas. Inclusive os filhos adolescentes. Os filhos adolescentes sentavam no colo do pai, e o pai ouvia aqueles filhos. Não demorava mais que 15 minutos todo dia. Mas o pai estava sabendo de tudo que estava acontecendo na vida dos filhos, e podia ser um refúgio para os seus filhos. Isso significa que às vezes nós como pais precisamos deixar algumas coisas de lado, algumas coisas que nós gostamos de fazer, às vezes o nosso hobby, às vezes dormir um pouco mais, às vezes assistir Olimpíadas, às vezes de jogar o nosso futebolzinho, ou de fazer alguma coisa que nós gostamos de fazer, e fazer algo que os filhos queiram fazer, para que nós possamos ouvi-los. Teve um pai, o Josh, ele escreveu muitos livros bons, indico muitos deles, Josh McDowell. Ele estava certa vez tirando férias. Ele é um escritor, é um pastor, mas é escritor. E ele estava de férias no México, e de repente a sua filha chega e interrompe o trabalho dele. Ele estava lá escrevendo mais um livro. Ele disse, pai, o senhor não pode me levar a manicure? O pai então parou de escrever o seu livro, pegou o carro e foi levá-la até a manicure, ficou com ela e trouxe ela de volta. E sabe o que a filha queria? Tudo o que ela queria era, nesse percurso, poder falar com o pai. Ela desabafou com o pai, ela contou tudo aquilo que estava acontecendo, ela chorou com o pai. Era tudo o que ela queria fazer. Ela não queria que o pai fosse com ela na manicure, mas ela queria o pai durante aquele trajeto, para que ela pudesse contar as coisas e o pai pudesse ser um abrigo para ela. Como é que está? Quanto você sabe da vida do seu filho? Quando foi a última vez que você caminhou com ele? Você e ele sozinho, e vocês conversaram sobre coisas importantes. Talvez por isso o seu filho esteja na situação que está, porque você não faz. Faça isso. Ouça o seu filho. Segundo, você precisa estar alerta e vigilante. Alerta e vigilante. Olha o que Davi ora no verso 4. Ele diz o seguinte: estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. E no verso 6, preparo armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho. Ou seja, os caras estavam armando tudo para ele. Eles estavam com a faca entre os dentes, queriam pegar Davi de tudo quanto é jeito.
E Davi expõe isso em sua linguagem, em sua emoção do seu pai. E o pai estava atento. Ele disse: opa, está acontecendo alguma coisa com o meu filho Davi. E eu preciso fazer alguma coisa com o meu filho Davi. Porque ele está em uma situação perigosa. Assim também nós. Quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, as emoções dos nossos filhos mudam, o linguajar deles de repente muda, nós temos que estar alertas. Está acontecendo alguma coisa. Por isso que aconteceu certa vez com o Norm, o seu filho Joel voltou da escola, e voltou daquele jeito. Ele voltou batendo porta para tudo quanto é canto, e o pai no escritório, só ouvindo, filho batendo as portas e tal. Chegou a hora da janta, e o filho estava mal-humorado na janta, o filho estava sarcástico, ele estava de tudo quanto é jeito querendo chamar a atenção. Depois o filho foi para o quarto e continuou fazendo as mesmas coisas. Daí o Norm pensou: mas como eu sou burro, né? Se o meu filho voltou assim da escola, é porque alguma coisa aconteceu com ele. E então foi para o quarto do filho. E foi: filho, o que aconteceu na escola? E o filho então começou a contar tudo aquilo que aconteceu na escola. O professor tinha envergonhado ele na frente da classe. O professor não tinha compreendido bem ele na classe. E ele tinha saído mal na frente de todos os colegas da escola. E então o filho chorou para o pai. E o pai pôde ser um refúgio para ele. Por quê? Porque o pai estava atento aos sentimentos, às emoções do seu filho. Pai, você está atento a isso? Nós homens muitas vezes não somos muito bons nisso. Nós muitas vezes, quando o filho está sendo sarcástico na mesa, nós sempre dizemos: filho, fica quieto aí, para, você não sabe já como é que você tem que se comportar na mesa? Mas muitas vezes é porque aconteceu alguma coisa e o filho está querendo só querendo ter uma conversa conosco, só querendo mostrar aquilo que está acontecendo na vida dele. E nós devemos ser um refúgio para ele nessa situação. Sabe uma coisa que nós fazemos às vezes em casa? Nós tentamos convidar muitas pessoas para a nossa casa, para que eles interajam com os nossos filhos, para que nós estejamos vendo eles interagir com os nossos filhos, para que nós possamos observar como os filhos agem. Eles são arrogantes quando conversam com os outros, eles são generosos, eles tentam incluir todas as pessoas. Como é que eles agem? Eles são tímidos, eles se deixam dominar por outras pessoas muito facilmente, não se posicionam quando tem que se posicionar. Ao nós fazermos isso, nós estamos sendo de certa forma um refúgio, porque nós estamos sendo alertas. Nós não estamos só fazendo bem para outras pessoas, mas nós estamos aprendendo como os nossos filhos agem nas mais variadas situações. Quando nós oferecemos para dar carona para outras pessoas, nós estamos fazendo o mesmo. E é interessante como hoje as pessoas, os pais, fogem disso. Na realidade, muitos até gostam, né? Olha, ainda bem que meu filho está longe agora. Ainda bem que, sei lá, o besta daquele irmão, uma irmã passa aqui na minha casa e pega meu filho e leva para algum lugar. Que besta ele, né? Ficar gastando tempo com todo esse bando de crianças dentro do carro e depois andando pelo parque aí, tendo que aguentar toda essa criançada. Eu não posso imaginar o fim do seu filho, mas não vai ser bom. Não vai ser bom. Seja alerta e vigilante. E em terceiro lugar, aquilo que você tem que fazer é não somente ser alerta e vigilante, mas alertar. Você precisa alertar. De nada adianta você ver que o inimigo está se aproximando se você não alerta. De fato, as sentinelas nas cidades antigas, nas cidades que muitas vezes tinham muros ao redor delas, as sentinelas, o único papel delas era avisar que o inimigo estava vindo. Eles tinham que ser bom de visão, tinham que enxergar longe e tinham que estar atentos o tempo todo, acordados, bem acordados, não podiam dormir em serviço. Então, se a sentinela estivesse dormindo e o inimigo chegasse, não importa se a cidade ganhasse ou perdesse, a culpa era da sentinela. A sentinela não fez o seu papel. Agora, se a sentinela estivesse bem acordada, vigilante, e avisasse: olha, o inimigo está chegando,
Eles vão nos instruir, independente se a cidade ganhasse ou perdesse. Sentinela fez o seu papel. Sabe, hoje muitos pais, eles não fazem o seu papel de sentinela. O inimigo está se aproximando, o inimigo está fazendo um grande estrago na vida dos filhos. E os pais estão dormindo, eles esperam que a igreja faça alguma coisa. A razão pela qual os filhos saem da igreja não é a igreja, na maioria dos casos. Não é, são os pais. São os pais que não fazem o seu papel. São os pais que não estão lá quando deveriam estar. São os pais que muitas vezes não estão na reunião de jovens. Mas o que eu vou fazer na reunião de jovens? Meu, você vai brincar com o seu filho. Se você tem tempo, por que você não vai brincar com o seu filho? Por que você não vai estar lá junto com ele, jogando vôlei com ele, jogando futebol com ele, fazendo alguma coisa com ele? Vai lá e está junto. Mostre para ele que você gosta daquilo lá também. Não é só ele que tem que gostar, mas que você gosta daquilo lá também. E vai lá e dê alertas. É impressionante hoje, eu já contei essa história muito bem contada por Daniel Jardim, um rapaz que eu sigo no Facebook. E ele diz o seguinte: olha, se aqui, imagina aqui, se tivesse aqui um corredor, e aqui inúmeras salas cheias de prostitutas. As prostitutas estão nuas. Elas estão nuas. E agora o seu filho, você precisa dizer se ele pode passar por esse corredor ou não. As prostitutas estão, os quartos não tem paredes, só tem vitrines. Tem vitrines. Você ia deixar seu filho passar por isso? E talvez dar uma entradinha no quarto ou não? Você ia deixar seu filho fazer isso? Não. Você não ia. Mas você faz. Todos os dias. Com esse equipamento. Todos os dias seu filho percorre esse corredor na maior tranquilidade possível. Tranquilamente. Ele percorre. E ele entra em todos os quartos. Posso garantir para você, ele entra em todos os quartos. Ele entra em todos os quartos. E faz coisas que talvez você não tenha feito nessa idade. E você não faz nada. Você é culpado. Você é culpado. O seu filho também, mas você é culpado. Tenha atitude, seja homem. Seja homem e faça alguma coisa. Tenha atitude de fazer alguma coisa em casa. Nós precisamos alertar os nossos filhos. De nada adianta sabermos que os nossos filhos estão quase caindo numa armadilha, como Davi aqui está orando. Eles estão armando armadilhas e Deus, imagina Deus não dizer nada. Deus não falar nada para ele. Esse é um pai inimigo, é um pai que não quer saber nada do filho. Nós precisamos alertar os nossos filhos das armadilhas que estão no seu caminho. Nós já passamos por muitas delas. Nós já caímos às vezes em muitas delas. Por que nós não alertaríamos os nossos filhos acerca disso? Tinha um pai, Ted, que fazia isso muito bem. Peter, a filha dele, ele ensinava, ele dava alertas continuamente. E a propósito, pais, vocês sabem que os seus filhos estão lendo Provérbios? Sabe que os seus filhos estão lendo Provérbios? Vocês estão lendo Provérbios com eles? Todos os dias eles têm uma espécie de prestação de contas no grupo dos jovens. Vocês leem Provérbios com eles? Ali tem muitos alertas em Provérbios. E esse pai, o Ted, ensinava o tempo todo a sua filha, Rita, sobre os alertas que tem em Provérbios. Olha, filha, se isso acontecer, isso aqui é uma situação complicada. Então, ele dizia o seguinte, ele dizia em Provérbios: o tolo mostra rapidamente a sua tolice. O tolo é muito rápido mostrar que é tolo. Ele não demora muito. Entre outras coisas, porque o tolo gosta de falar. A Bíblia diz que é sábio ficar quieto. E o tolo, ele gosta de falar, ele mostra toda a sua ignorância, todo mundo conhece a sua ignorância, ele fica falando o tempo todo, o tolo. E mais, o tolo é um difamador, diz Provérbios. O tolo, ele fala mal das outras pessoas. Essa é uma pessoa tola. Então, o Ted ensinava para a filha: olha, filha, fuja dessas pessoas, se elas aparecerem na sua vida, fuja delas. São pessoas tolas, não vão acrescentar nada à sua vida.
Então ela chegou numa nova escola, ela sempre tinha estudado numa pequena escola, agora a escola era grande, e o pai estava com medo do que ia acontecer com a filha, e então, como é normal, as meninas começaram a se apresentar, e chegou uma tal de Tina para ela e disse: oi, você é nova aqui na escola, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Rita. Ah, muito bem, Rita, deixa eu apresentar a escola para você. E aí começou a apresentar a escola. Sabe daquela menina que está vindo aqui? Bem ali, é a Cristina. Cristina, você não tem igual. Se acha. Ela se acha. É a menina mais popular da escola. Ela se acha porque ela veste roupas mais bonitas que a gente e porque ela namora o homem mais popular da escola, o jogador de vôlei lá, que é um gato. Dá vontade de vomitar, Cristina. Daí Cristina está: oi, Cristina, tudo bem? Ai, amiga, vem conhecer uma nova aqui, olha só. Peter estava atento aos alertas do pai. Tina é tola. Tola porque mostrou claramente a sua tolice. Tola porque é uma difamadora, fofoqueira. Esta não é uma pessoa para ter amizade. Tina ficou longe de Rita. Rita não quis saber nada, porque o pai estava alerta e alertava os seus filhos de com quem eles deveriam ter amizade. Você faz alertas para os seus filhos? Você faz alertas a eles? Quarto, você tem que estabelecer limites. Os alertas servem um pouco isso, né? Para estabelecer limites. Se você quer ser um refúgio para o seu filho, você precisa dizer: olha, filho, se você andar aqui nessa região aqui, eu sou um refúgio. Eu cuido. Você está debaixo aqui das minhas asas. As minhas asas só alcançam até aqui. Elas não são mais longas que isso. Se você estiver para lá, eu não posso ser um refúgio para você. Então Deus é um Deus que quer ser um refúgio para nós, seus filhos. Então quando Davi ele chega em Deus e fala: ó Senhor, a coisa está complicada, Deus dizia o seguinte: ó, lembra da minha lei? Se você estiver dentro da minha lei, tudo vai estar bem, fique tranquilo, eu vou estar com você. Não foi que nós cantamos há pouco? Que a graça, a misericórdia de Deus está com aqueles que o temem. As asas de Deus se estendem até o local onde você está, mas porque você o teme. Ali você está debaixo. O pai da Gislaine, minha esposa, ele costumava dizer que os anjos do Senhor só conseguem viajar até a velocidade do limite daquela estrada. Eles não sabem viajar mais rápido. Então, se você está numa estrada que está andando a 150 km por hora e a estrada só permite 100 por hora, os anjos do Senhor pararam ali de te acompanhar. Eles não conseguem. Você não está mais no refúgio. Você perdeu a asa do Pai. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você precisa dizer para os seus filhos aonde são os limites. Os limites são a lei de Deus. A lei de Deus é alguma coisa que você quer na sua casa. Você é o pai. Você diz até onde o filho pode ir. Seja sábio, obviamente, nisso, mas estabeleça os limites. Perguntaram uma vez para um criador de animais o que era melhor: um pasto totalmente aberto, um pasto cercado, um curral. O que era melhor para cuidar dos filhos? Aí ele diz: é óbvio que um pasto cercado. Porque no curral, você tem que o tempo todo cuidar dos animais. O tempo todo você tem que fazer tudo para eles. E no pasto totalmente aberto, os animais estão totalmente livres, eles podem ir para onde eles quiserem, as bestas, as feras podem pegá-los. Você não pode garantir que a grama esteja verde para eles. Agora, no pasto cercado, os animais estão de alguma forma sob o seu controle, mas eles também têm uma liberdade de fazer as coisas ali. Lembra, algumas semanas atrás, eu postei no devocional da nossa igreja, eu postei algo nesse sentido. Os filhos, quando são pequenos, de certa forma, eles precisam do curral.
Eles não sabem o que fazer, eles não sabem os perigos. Se você disser, filho, toma cuidado para não atravessar a rua, ele não sabe qual é o perigo que um carro dá para eles, ele não tem a mínima ideia disso. Ele precisa de um curral, quando ele é bem pequeno. E nós precisamos dizer, isso aqui é o limite, daqui você não passa. Nós precisamos impor a nossa vontade a eles. Mas é óbvio que chega na adolescência, eles precisam de um pasto cercado. Eles precisam de ter liberdade. Você cria eles para isso. Você não quer o tempo todo ficar colocando a comidinha na boca. Abre a boquinha, filho. Olha o aviãozinho que está vindo. Você quer que eles tenham liberdade. Liberdade dentro da lei. E a razão pela qual a maioria perde seus filhos na adolescência, que os filhos acham que é um pasto aberto a coisa, é exatamente porque a vida inteira foi um pasto aberto. Quando eles chegam na adolescência, eles simplesmente continuam fazendo. Quando chega na adolescência, eles conseguem correr mais longe. Quando eles são pequenininhos, eles não conseguem correr muito longe. E às vezes eles ainda estão ali meio dentro dos seus limites. Mas quando eles estão na adolescência, eles correm longe, muito longe. Já é tarde demais. Se você quer ser um refúgio para os seus filhos, você precisa dizer os limites. Você precisa dizer, até aqui, filho, até aqui vai minha asa. A partir daqui, você está fora da minha bênção. Você não tem mais a minha bênção. Deus é um Deus assim. Ele abençoa aqueles que o têm, aqueles que estão dentro dos limites que Ele estabelece. Se você e eu fizermos essas 4 coisas, que independe de você ter filho ou não, ela serve para todo tipo de relacionamento. Se você e eu fizermos isso, nós podemos ser um refúgio para outras pessoas e para nossos filhos. Nós podemos ser como Deus é. Um pai que é um refúgio. Eu não sei se você já percebeu, mas os pesquisadores já perceberam. Você sabia que no mundo inteiro, tem uma brincadeira que todas as crianças fazem, que se você deixar elas construir alguma coisa, elas constroem uma espécie de castelo, uma fortaleza. Se elas estiverem na areia, elas vão lá e constroem um castelo, uma fortaleza. Se elas estiverem na terra, na grama, se elas estiverem com bloquinhos, com pedras, com lego, com qualquer coisa, elas sempre vão lá e constroem uma fortaleza. Por quê? Porque elas querem um refúgio. Elas querem que o corpo e a alma delas estejam num lugar seguro. Por que você não vai ser isso para os seus filhos?